Pedir ao Senhor que nos abençoe nessa noite. Senhor, te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, Pai, por este privilégio que nós temos, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa para aprender a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, Pai, nesta noite tenha plena liberdade para, Senhor, agir em nossas vidas, falar conosco, trabalhar em nossa mente, transformar nossa mente, o nosso entendimento. Deus, que a Tua presença se faça real neste lugar, Pai. Abençoa os Teus filhos que chegaram até aqui, abençoa aqueles que ainda estão chegando, traz cada um em Tua paz e em segurança. Olha aqueles que estão enfermos, Senhor, visita neste momento, que o Teu anjo, Pai, nesta noite, visite cada um levando unção de cura. Pai, se conosco, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos para a nossa aula 4, no nosso módulo Aconselhamento Cristão. Hoje nós vamos falar sobre o conselheiro cristão. Tá? 3 aspectos do conselheiro cristão, que é o caráter, o conhecimento e as habilidades que esse conselheiro deve ter. Então, o objetivo do capítulo 5 do livro do Gary Collins, o objetivo desse capítulo é descrever as qualidades fundamentais que um conselheiro cristão deve desenvolver para ser um instrumento eficaz de ajuda, cura e crescimento à luz dos princípios bíblicos de dependência do Espírito Santo. Tudo bem? A tríade essencial. Collins argumenta que um conselheiro cristão eficaz precisa de quê? De um equilíbrio dinâmico entre 3 pilares que são interdependentes, eles estão ligados. Um depende do outro para que o aconselhamento seja eficaz, tá? Para que esse aconselhamento ele produza os resultados que aquele conselheiro almeja na vida daquela pessoa que ele está aconselhando. A primeira coisa que esse conselheiro precisa, o primeiro pilar é o caráter. Quando nós vimos o módulo das virtudes cristãs, vocês lembram da primeira aula que eu dei? Que eu falei sobre desenvolvimento humano, que eu falei sobre a construção do caráter. Eu falei do temperamento, que o temperamento ele é biológico, ele é inato, a pessoa nasce já com um temperamento. O caráter, a personalidade, a autoestima, a identidade, a personalidade, ela vai ser formada, vai ser estruturada. E o caráter, ele é um alicerce, ele é um fundamento. Se o caráter, não é bem formado, o que é que forma o caráter? Os princípios, os valores, a consciência do que é certo, do que é errado, do que se deve, o que não se deve fazer, o cumprimento das leis, das normas, das regras, e isso tudo estrutura o caráter.
E quando a gente fala de estrutura, se a gente pensa num prédio, se alguém levanta as paredes de um prédio num fundamento mal feito, o que vai acontecer com aquele prédio? Vai ruir. Quando a gente fala de caráter, a gente está falando de algo muito importante na estrutura da personalidade de uma pessoa e na estrutura da formação do caráter cristão. Porque é esse caráter que os pais formam é que vai dar subsídio, vai dar sustentação para o caráter cristão. Porque se os pais não ensinam os valores para os seus filhos, eles vão aprender de forma errada fora. E quando a gente fala de estrutura, se os pais não orientam e não ensinam, essa pessoa vai crescer assim. A gente está falando de estrutura. Uma pessoa mau caráter, quando ela vem para a igreja, é aquele crente que não paga dízimo, que não paga as compras das pessoas e não paga, que mente. Vem para a igreja e ele não consegue ser transformado. Não é que a palavra de Deus não possa transformar, e não é que Deus não possa transformar. É porque quando os pais... vou pegar um exemplo. Quando hoje já não tem mais isso, mas antigamente compravam muito de prestação, pessoas que iam na porta das pessoas, e aí compravam as coisas e ficavam pagando, né, no carnezinho, uma vez por semana, de 15 dias, uma vez por mês. Quando a gente está falando de caráter, está falando disso. Que aí o pai ou a mãe, quando não tinha o dinheiro e não tinha coragem de ir até a pessoa e dizer, eu não tenho dinheiro, que é muito mais correto, às vezes a pessoa diz assim mesmo, vai lá, filho, vai lá e diz para o fulano que eu não estou, mas ele está. E aí, vamos supor que essa pessoa vai embora e o pai e a mãe começam a achar graça, achar lindo, maravilhoso. Olha que legal, a gente enganou a pessoa. Essa criança vai crescer com essa ideia que enganar os outros é legal. É certo. A gente está falando de estrutura. Aí essa pessoa vem para a igreja, ela cresce achando isso lindo, maravilhoso, enganar os outros, mentir, comprar, não pagar. Aí se reúne com os amigos e ainda acha engraçado, né? Olha, menino, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu comprei, não paguei e tal. Acha isso engraçado, porque para essa pessoa isso não é errado. Quando a gente está falando que essa pessoa vem para a igreja e não alcança, não é que a palavra de Deus não tenha poder, é porque ela não acha que ela está errada. Deus só transforma, Deus só liberta quem tem consciência de que tem algo errado nela. Se a pessoa não reconhece que ela está errada, que ela é pecadora e que ela precisa, Deus não pode fazer nada. E aquilo que a gente considera moralmente errado, para ele é moralmente certo. Gente, isso é muito sério. A pessoa vem para a igreja, ela tenta até ser um cristão, só que a estrutura dela é deformada. Aí você pode dizer assim, e essas pessoas, por exemplo, que muitas vezes é um assaltante, é um ladrão, e aí alguém vai e prega e essa pessoa se converte. A gente está falando muitas vezes de uma pessoa que os pais ensinaram. Que os pais ensinaram o que é certo. Só que lá muitas vezes na adolescência, os adolescentes eles tomam muitas decisões
que são prejudiciais a eles. E para vocês entenderem bem, eu vi uma vez, estava assistindo uma vez o jornal, e eu achei muito interessante. Eu acho que eu até dei esse exemplo quando eu falei das virtudes cristãs, que eu vi um jovem que estava preso numa delegacia e mandaram chamar a mãe, que é a pessoa que eles mandam chamar logo, né? É mãe, é um parente, é pai, é mãe. Pai não vai. Raramente o pai vai. Quem vai é a mãe, a irmã. Pai não vai, porque é uma vergonha. A mãe vai porque a mãe é o filho. E eu lembro que a mãe era desse tamanho, o menino era um pouco maior, e ela dando no menino, sabe? Mas não foi isso que eu te ensinei. O que foi que eu te ensinei? Te ensinei a ser um homem honrado. E eu acredito, eu creio que aquela mãe ensinou mesmo. Mas algo aconteceu. Mas ele tem uma inscrição, esse rapaz, que ele decidiu roubar, fazer alguma coisa, ele tem um ensinamento, ele tem uma inscrição, a mãe dele ensinou. Então, essa pessoa, ela tem possibilidade de mudança. Mas aquele pai, aquela mãe que não ensinou, aí é complicado, porque a gente está falando do quê? De alicerce, de caráter, de estrutura, de fundamento. Então, ele diz assim, quem é você? O caráter diz quem é você. Nas suas relações com as suas compras, se você é uma pessoa que compra e paga, como que você trata as pessoas, como que você trata as regras, as normas, como que você se porta diante daquilo que deve ser feito porque é certo. Então, a gente está falando de base, de fundamento, de estrutura. Então, o caráter vai falar de quem você é de fato, gente. Porque, quando você quer ver quem é uma pessoa, você não tem que olhar para as ações. Porque todas as nossas ações, elas são minimamente pensadas. Eu penso em como eu vou agir. Agora, se eu quero saber mesmo quem é alguém, eu tenho que olhar para as reações dela. Porque as reações dela é que mostram quem de fato ela é. Como que ela reage diante das situações, como ela reage diante das situações. É essa pessoa que vai se manifestar na reação é quem você é de fato. Tá? Oi. Não. Assim, o caráter, por exemplo, o teu pai, ele te deu uma instrução, certo? Ele te ensinou o caráter é formado até 7 anos de idade. Até 7 é a formação, que é o desenvolvimento da criança. Essa fase até 7 anos, ela é essencial para você ensinar tudo o que você precisa ensinar para uma criança de certo, de errado, de princípios, de valores. Porque a partir dos 7, você vai só ali contornando. Por exemplo, aquilo que o teu pai te ensinou, há a possibilidade de alguém mudar isso? Não há. É fundamento, é estrutura, é base. Não tem como. Por exemplo, eu não consigo pegar algo que não é meu. Não consigo pegar algo que não é meu e ficar como se isso... Não consigo. Isso é base. Então, isso é caráter. Isso não muda. Da mesma forma, o oposto. O mau caráter, ele dificilmente muda. Por quê? Porque para ele, aquilo que você diz que é errado, para ele é certo. É uma estrutura que se formou no errado.
É aquela criança que, enganar é bacana, é lindo, é maravilhoso. Mentir, não tem problema. O problema do caráter mal formado é esse, que aquilo que deveria ter sido ensinado como correto, certo, não foi. Então, para essa pessoa, o errado é que é o certo. E aí, quando você vem com a palavra de Deus, ele não consegue se enquadrar. Não consegue. A gente está falando de caráter tanto para o lado bem quanto para o lado mal. Por exemplo, aí que eu estava falando para eles, né? Por exemplo, eu vi uma reportagem uma vez na televisão de um menino que foi encontrado roubando, foi preso, estava na delegacia, mandaram chamar a mãe. E a mãe chegou lá e bateu muito no menino, e os policiais só ficavam olhando, porque ela... Não foi isso que eu te ensinei a ser um homem de bem, eu te ensinei a fazer coisas certas, e ela estava ali, e os policiais olhando. Essa pessoa aí tem possibilidade, porque a mãe ensinou. Só que em algum momento lá, geralmente na juventude, na adolescência, eles querem experimentar coisas diferentes e aí enveredam pelo mundo do crime. Mas a mãe ensinou, ele tem uma base. Essa pessoa, ela pode. Mas quando um pai e mãe não estrutura certo, dificilmente essa pessoa vai mudar. Eu sei que é difícil para a gente que é cristão, porque a gente sabe que a palavra de Deus ela é poderosa. Só que é o que eu estava falando. Como que Deus vai transformar a vida de uma pessoa que ela não acha que ela está errada? Essa é a questão da estruturação mal formada do caráter. É que aquilo que a palavra diz que é certo ou errado, para ela não é. Entende? Isso é estrutura. Caráter é estrutura, tá? E isso vai envolver integridade, a pessoa íntegra, aquela pessoa ética, aquela pessoa correta, aquela pessoa honesta. E essa criança que não foi ensinada a ser nada disso. Entende? É complicado, tá? É muito complicado. É a infidelidade, aquela criança que só viu o pai sendo infiel a vida toda, traindo a mãe, batendo na mãe. Tem algumas crianças que elas fazem as suas escolhas. Assim, eu não quero isso para mim. Eu quero ser diferente. Tá? Então, assim, eu não sou uma pessoa que eu fecho nada. Porque é muito da pessoa também, né? Mas eu já vi pessoas que vêm para a igreja, elas tentam, mas elas não conseguem se enquadrar nos princípios corretos da palavra de Deus. Aí elas se desviam, elas vão embora. Elas não conseguem. Isso é muito sério, formação de caráter. Tá? Aí ele fala sobre isso, que dessa tríade tem que ter um equilíbrio dinâmico entre caráter, habilidades e conhecimento, tá? Aí, dentro do caráter, além da integridade, ele fala de maturidade espiritual. Lembra que nós estudamos sobre maturidade? Que é o processo do desenvolvimento, e a gente também na questão espiritual, para nós sermos maduros, nós precisamos do quê? Das virtudes cristãs. Generosidade, precisamos dos frutos do Espírito na nossa vida. A gente precisa crescer espiritualmente. E a maturidade é isso, você passa pela experiência, essa experiência você vai aprender algo e levar esse ensinamento para a sua vida, para as outras áreas da sua vida. Na maturidade espiritual não é diferente. Você vai ter experiências com Deus, com o Espírito Santo de Deus, e essas experiências vão te transformando. Para pensar em você no início desse ano. Você é a mesma pessoa?
Não é. Principalmente tem os cultos, mas esse tempo aqui, ele é um tempo de qualidade. É um tempo de crescimento. É um tempo de aprendizado. Eu não acredito que uma pessoa que vem para essas aulas, elas saiam daqui da mesma forma. Não tem como. Não tem como. Isso é crescimento. Vocês estão amadurecendo espiritualmente. Entende? É por isso que ele fala que é a tríade, né? O caráter, tá? As habilidades e o conhecimento que vocês estão adquirindo, isso tudo vai ser fundamental para quem for querer trabalhar, para quem quiser trabalhar com esse ministério, gente. Aconselhamento cristão é ministério. A pessoa precisa se preparar para aconselhar. Então, vocês estão tendo essas aulas aqui, dá, né, já ajuda bastante, tá? E os traços de personalidades cristãs, né? O que são os traços? São aquelas características que identificam a pessoa. Olha para Jaque, é meiga, né? É calma, é tranquila, entende? Esses traços que identificam a pessoa, tá? São os traços da personalidade. Na vida cristã também tem traços de personalidade cristã. Vamos olhar para Pedro, né? Pedro, ele era afoito, ele tinha um temperamento sanguíneo, era aquela pessoa, né? Então, esses traços nos identificam. As pessoas olham para nós e nos identificam. Entende? Por essas características que nós apresentamos, né? E que não dá para esconder, porque faz parte da nossa essência, entende? Nós não vamos ser diferentes para querer agradar, porque nós somos desse jeito. Não dá. Gente, personalidade. Personalidade vem de persona. O que é persona? Persona, no teatro grego, era aquela capa que eles usavam para encenar um personagem, que não era, eles não eram aquele personagem, eles estavam encenando. Então, em termos de personalidade, a gente pode criar a personalidade que a gente quiser. A gente pode pensar assim, eu quero agradar, então hoje eu vou ser assim. Mas tem traços da nossa personalidade que não dá para encenar. Nós somos desse jeito. Entende? Não tem como encenar. Hipocrisia. Hipocrisia o nome original, é aquele que atua. O hipócrita, na origem da palavra, é aquele que atua. O ator é o hipócrita. Porque ele está ali encenando um papel que não é ele está representando. Por isso que a Bíblia fala de não ser hipócrita, de você não ser uma pessoa diferente da tua essência, de quem você é. Seja você mesmo. As pessoas, elas vão aprender a amar você do jeito que você é. Ou não, é um direito. Mas você tem que ser, eu tenho que ser quem eu sou. Você tem que ser quem você é em qualquer lugar. Eu sou essa pessoa em qualquer lugar. Do jeito que eu sou aqui, eu sou em qualquer lugar. Todas as pessoas que me conhecem vão ver, é o mesmo jeito. Porque eu não preciso ensinar, eu sou desse jeito. Eu aprendi, eu conheço meus limites, eu conheço até onde eu posso ir, eu sei que eu não sou perfeita, eu sou desse jeito. Eu não sei se é diferente, eu sou desse jeito. As pessoas fora me conhecem desse jeito aqui. É desse jeito que eu sou. E é assim que tem que ser o cristão. Ele tem que ser conhecido por quem ele é de fato. Não tem que criar personagem, tá? Conhecimento é o outro, tá? Pilar
da tríade essencial para o conselheiro cristão. O conhecimento. O conhecimento é o que você sabe. Compreensão sólida da Bíblia. Alimento sólido. Não só leitinho, né? Tem que comer comida sólida. Tem que aprender a palavra de Deus. Tem que estudar. Ele fala de teologia, estudar teologia. Estudar a dinâmica humana, entender sobre o comportamento humano, isso para quem vai trabalhar no Ministério do Aconselhamento. Se você vai aconselhar uma pessoa que é humana, né? Então você tem que conhecer da dinâmica, comportamento, personalidade, caráter, o que é isso, o que é autoestima. Tem que conhecer basicamente, mas precisa conhecer. E princípios de aconselhamento. A gente já até estudou aqui, né, sobre rapó, sobre escuta ativa. Tem outras técnicas, então, quem quer trabalhar precisa se especializar na escuta, nas questões humanas. Habilidades, o que você faz, ou seja, caráter, conhecimento e habilidades, tá? São 3 pilares interdependentes que fazem parte do trabalho do conselheiro cristão. O que você faz? Ou seja, quais são as suas competências práticas de comunicação? Você é aquela pessoa que sabe se comunicar, sabe dialogar, sabe conversar, relacionamento, tá? E intervenção. Você sabe se relacionar com as pessoas? Como que você se relaciona com as pessoas? Para poder fazer intervenções, tá? Então, o Collins, ele enfatiza o caráter. Porque o que ele diz? Ele diz assim, Collins insiste que habilidades e conhecimento, sem um caráter cristão autêntico, são ineficazes. Não adianta eu ter muito conhecimento, eu ter muita habilidade e o meu caráter deformado. Entende? Eu falo e eu não faço aquilo que eu falo. Tá? São ineficazes e potencialmente prejudiciais. Ainda tem essa outra questão. Pode prejudicar uma pessoa em vez de ajudar. Tá? O caráter é o alicerce que dá credibilidade e poder ao ministério do aconselhamento. Porque a pessoa vai olhar e dizer, olha essa pessoa do jeito que ela age, como é que ela está aconselhando? Olha, ela não faz o que ela aconselha, o que adianta? É ineficaz, gente, não vai ter, vai piorar. Não funciona aquela fala, né? Faça o que eu faço, né? O que eu mando e não faça o que eu faço. Não funciona. Na verdade, nem no aconselhamento cristão e nem outro tipo de aconselhamento. Nem no aconselhamento secular. Se a pessoa não vê em nós princípios, valores, integridade, autenticidade, sinceridade, verdade, não vai ter resultado. Ela ainda vai olhar, apontar o dedo para a gente. Você é um hipócrita. Você é uma hipócrita. E ela nem vai estar julgando, ela vai estar dizendo, você é. Entende? Não vai ter eficácia. Então, posso ter conhecimento, posso ter habilidade, mas se eu não tiver um caráter autêntico, correto,
Entende por que é importante o caráter? O caráter do conselheiro cristão. Primeira coisa que o conselheiro cristão tem que ter é maturidade espiritual. Que significa relacionamento crescente com Cristo. Lembra que para chegar na maturidade, a gente passa pela infância, passa pela adolescência, passa pela juventude, fase adulta para chegar na maturidade? E maturidade não tem a ver com idade, hein, gente? Maturidade tem a ver com os aprendizados que nós temos diante das experiências da vida. O que nós aprendemos quando nós experienciamos situações na nossa vida. Como nós nos comportamos diante dessas situações. Que tipos de aprendizados nós vamos tendo e que vai nos amadurecendo, mudando a nossa forma de pensar e a nossa forma de nos comportarmos, entende? Maturidade é isso. É mesmo que está falando de crescimento, de desenvolvimento. Então, maturidade cristã é desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual, evidenciado por fruto do Espírito. Olha o que Gálatas 5, 22 e 23 diz. Fala dos frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim, ó, a palavra de Deus. Diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, a pessoa que está crescendo espiritualmente, ela está aqui em comunhão com o Espírito, desenvolvendo esses frutos. Esses frutos, eles se desenvolvem a partir do quê? Da comunhão com o Espírito Santo, com a palavra, com Deus, com a oração, com a leitura. Crescimento é tudo isso, tá, gente? Espiritual. Vida de oração, estudo bíblico, envolvimento na comunidade da fé, envolvimento na igreja. Cristão que só entra e sai e não se envolve em nada na igreja, não está tendo um crescimento saudável, né? Integridade e autenticidade. Isso tudo a gente está falando de caráter cristão, tá, gente? Sinceridade, honestidade, coerência entre o que se fala e o que se vive. Ausência de hipocrisia. Não vivemos um teatro, não vivemos de aparência. Nós temos que ser autênticos. Tem pessoas que vão nos amar e nos aceitar do jeito que nós somos. Tem pessoas que não vão se identificar com a gente e está tudo certo. Não é isso? Não tem como a gente agradar a todo mundo. Mas também a gente não precisa estar sendo, né, uma pessoa desagradável com todo mundo. Tem pessoas que gostam de mim, eu sei disso, e eu sei que também tem pessoas que não gostam, e para mim está tudo certo. Porque se Jesus não agradou a todos, por que que eu vou agradar? Não tem. É impossível, gente. Tá? Tem pessoas que se identificam com a gente, gostam da gente, tem gente que não, e está tudo certo. A gente tem que se aceitar dessa forma. Que a gente não tem como agradar todo mundo, a gente não é perfeito.
tá? Humildade, reconhecimento da dependência de Deus, isso é humildade, dependência de Deus, reconhecer que depende de Deus, que sem Ele nós não somos nada, nada nós podemos fazer, da própria limitação e falibilidade humana, tá? O ser humano é imperfeito, então não adianta querer exigir perfeição. Agora, isso não significa que a gente não tenha que ter caráter, que a gente não tenha que ter princípios, que a gente não tenha que ter valores. A gente não pode negociar nossos princípios, nem nossos valores. Mas perfeição, uma pessoa que nunca vai errar, que vai agradar todo mundo sempre, não existe, tá? Evita, tá, a postura de especialista onisciente, aquela pessoa que sabe de tudo, né? Aquela pessoa que tudo sabe, que quer, meu Deus do céu, sabe mais que todo mundo. Tá, gente? Então a gente tem que ter cuidado. Empatia e compaixão, a gente tem falado bastante sobre empatia, que é a capacidade ou habilidade de se colocar no lugar do outro como se fosse o outro, tá? Só que nós não somos o outro. Se a gente se mistura com a dor do outro, a gente não tem condições de ajudar o outro. A gente tem que compreender que ele está em angústia e sofrimento para poder ajudar. A partir do momento que eu me misturo com a angústia, aí eu já não consigo ajudar aquela pessoa. Capacidade profunda de se colocar no lugar do outro, sentir sua dor. Romanos 12, 15. Eu vou ler aqui. Romanos 12, 15. Só um momentinho. E que diz Romanos 12, 15? Diz assim, ó. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E demonstrar o cuidado genuíno como Cristo. Se importar com a dor do outro, como o irmão Valdir que está em luto, perdeu o irmão recentemente, não é? Está triste, porque o luto é essa dor da perda que traz tristeza, porque a gente perde, é isso. Estamos tristes porque a gente olha para o irmão Valdir e a gente não está vendo aquele irmão Valdir sorridente, né? Mas a gente também compreende que ele está em dor. Ainda teve força de vir aqui hoje, né, irmão Valdir? Tá? É isso, empatia, compaixão, né? Olhar a dor do outro, poder ajudar, se puder ajudar, ajudar. Não ter aquela atitude, não estou nem aí, não sei quem é, não quero nem saber. A Bíblia diz que, né, no que depender de nós, a gente tem que ter paz. Tem coisas que não dependem de nós só, né? Tem situações, muitas vezes familiares, que não depende só da gente. Então a Bíblia diz: no que depender de vocês, tenham paz. Mas no que não depender, ora para que Deus tenha misericórdia. Entende? Vamos. Quais são as qualidades essenciais do caráter? Primeira, aceitação. Valorizar e respeitar o aconselhando como pessoa criada à imagem de Deus, independente de comportamentos ou erros. A gente precisa olhar para as pessoas. Gente, aceitar a pessoa não é aceitar o erro dela. Aceitar no sentido de entender que o humano, ele tem todo ser humano
ele já nasce com a tendência para o mal, para o erro. É uma tendência que é uma consequência lá do Éden. Paulo, ao escrever aos Romanos, diz assim: porque assim como pela desobediência de um só homem veio o pecado, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Olha aí, a gente está falando dessa natureza carnal, tendenciosa para a queda, para o erro, para a desobediência, para se rebelar contra Deus. Quando nós vamos fazer aconselhamento, a gente tem que ter esse entendimento dessa falibilidade humana, dessa tendência. Tá? Então, aceitar essa condição humana não é aceitar o pecado e o erro dele, porque se a gente está fazendo aconselhamento é para ajudar essa pessoa a sair desse tipo de situação, de erro, de pecado, entende? Mas a gente tem que entender que isso também é uma consequência da natureza humana. Paciência e perseverança, outra qualidade essencial do caráter do conselheiro. Por quê? Porque precisamos entender que a mudança na vida da pessoa é um processo lento, gente. Muitas vezes a pessoa acha que vai fazer um aconselhamento, aí fala algumas coisas para a pessoa e acha que automaticamente ela já vai mudar. Tem situações na vida da pessoa que ela precisa de tempo para mudar. É processo. E às vezes a gente olha, eu desisto, porque nós queremos que ela mude logo. E não entendemos que é processo. Todo processo, ele tem etapas. E a pessoa vai vencendo cada etapa, tá? Até chegar ao final do processo. Então, precisamos ter paciência, precisamos ter perseverança, precisamos esperar, precisamos aguardar o tempo da pessoa. A pessoa, às vezes, leva tempo para absorver os ensinamentos. Mantendo o compromisso em situações difíceis. A pessoa não está conseguindo, ela caiu de novo, aí eu desisto dela. Eu digo para ela, não é assim, é desse jeito. E aí ela faz exatamente o que eu falei que não era para fazer, eu vou e desisto dela. Tem que ter perseverança. Ou eu digo assim, eu vou largar de mão porque essa daí não tem jeito. Aconselhamento é processo. Tem pessoas que você vai aconselhar e ela rapidinho vai mudar, mas tem pessoas que você vai precisar esperar o processo dela, o tempo dela, de absorver, de escolher, de decidir. Tem pessoas que decidem, tem pessoas que vêm para a igreja e tem uma mudança radical, é impressionante. E tem pessoas que têm que passar por vários processos. A gente não pode exigir que as pessoas se comportem da mesma forma. Entende? Sabedoria e discernimento. Essa é uma outra qualidade do conselheiro cristão, do caráter dele. Sabedoria dada por Deus, de acordo com Tiago 1,5, para quê? Para aplicar a verdade bíblica com quê? Com sensibilidade. Tem gente que diz assim, não, mas a verdade tem que ser dita. Gente, tem pessoas que não têm suporte, a princípio, para lidar com certas verdades. E muitas vezes isso não é sensibilidade. Isso é maldade. Entende?
Olha o que diz Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Não tem sabedoria? Não sabe como falar? Pede sabedoria para Deus. Pede graça, pede entendimento, pede sensibilidade. Eu sempre penso assim, eu aprendi que o texto áureo do cristianismo é aquele versículo que Jesus disse: fazei ao outro, trate o outro, faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Trate o outro da forma que você gostaria que tratassem você. Fale para o outro aquilo da mesma forma que você gostaria que falasse com você. Se a gente colocar isso em prática, a gente vai ter mais sensibilidade no aconselhamento. Não vai ser, porque tem hora, às vezes a pessoa não está preparada para ouvir. A gente sabe que precisa falar a verdade para ela, mas ela não está preparada. E se você fala uma verdade fora de hora, você pode destruir essa pessoa, em vez de ajudar. Você pode fazer ela desistir, em vez de ajudar. E até a forma como a gente fala as verdades vai influenciar no resultado dela. Não é só, tem que ser dita a verdade. É como é dita, a hora que é dita. Entende? Então, a gente está lidando com pessoas. Pessoas têm sentimentos. Pessoas têm emoções. De que forma nós vamos afetar o emocional dessa pessoa e até o espiritual dela? E dependendo do que você falar, da angústia que isso pode trazer, até o físico dela, o organismo dela, você pode adoecer uma pessoa. Então, a gente está lidando com o ser, lembram? Emocional, psicológico, o humano, ele tem espírito, alma e corpo. Isso tudo pode ser afetado com aquilo que se fala para ela. Confiabilidade e discrição. Gente, isso aqui não pode faltar também no caráter do conselheiro, como qualidade. A pessoa precisa confiar em você. Ela precisa ter certeza que aquilo que ela está conversando com você, você não está espalhando para outras pessoas. Confiabilidade, sigilo. Aquilo que a pessoa chegar com você e dizer assim, ó, eu estou conversando com você, não precisaria nem ela dizer, muitas vezes ela diz, né, para assegurar que você não vai falar. Mas se é um conselheiro, não precisa nem a pessoa dizer. O que a pessoa conversar com você no aconselhamento é você e ela. O único caso que você quebra sigilo, até na nossa profissão, é em caso de ideação suicida, de pessoa que está idealizando já um suicídio e você tem por obrigação avisar a família. Aí você quebra o sigilo, mas para o bem dela. Obviamente que quando você quebra o sigilo, você quebra a confiabilidade. E ela não vai mais confiar em você, mas foi para o bem dela. Entende? Assim que a gente faz na psicologia. No caso de a gente, e é crime a gente não avisar a família. Pode a família vir com processo em cima do psicólogo porque não avisou. Só que aí a gente perde o paciente. Não tem problema. Se for para ele ficar vivo, entende? Mas a confiabilidade, você fala, né? Você guardar e não falar para outras pessoas, isso é muito sério, muito importante. Discrição, né?
ser discreto. Manter confidencialidade absoluta e ser digno da confiança daquela pessoa. E avaliar, né? Porque quando a gente fala algo para alguém que é tão pessoal nosso, a gente gostaria que outra pessoa ficasse sabendo? Que não tem nada a ver? Né? Que não vai ajudar em nada, ainda vai espalhar, vai julgar, vai dar uma série de problemas. Caráter é uma qualidade que precisa ser pensada. Equilíbrio emocional, tá? O conselheiro cristão não pode ser uma pessoa desequilibrada que sai, sabe, falando coisas, tá? Ele precisa ter autoconhecimento, conhecer a si mesmo, conhecer os seus limites, conhecer até onde ele não consegue, até onde ele pode ir, não pode ir, e estabilidade para não projetar problemas pessoais no aconselhando. É aquela pessoa que brigou na casa, teve uma discussão em casa, e aí a pessoa chega para ser aconselhada e ela descarrega toda a sua frustração, angústia em cima da pessoa que não tem nada a ver. Então, conselheiro cristão tem que ter equilíbrio emocional e entender que o que aconteceu na casa dele é de lá da casa dele. Tem que ficar lá. Na hora que chega no aconselhamento, o que aconteceu em casa ficou lá. Não tem que projetar, não tem que falar para o aconselhando que já está lá fazendo. Aí a pessoa vai descarregar seus problemas em cima. Aí, entende? Tem que ter equilíbrio. O aconselheiro tem que ter um outro conselheiro que aconselha ele. Entende? Tem que ter alguém que também ele possa conversar, né? E ouvir as angústias deles, as dores dele. Todo conselheiro precisa. Então, ele precisa cuidar da mente dele, do emocional, do psicológico, para poder fazer o aconselhamento. O conhecimento do conselheiro, quais são? Quais são os conhecimentos que o conselheiro cristão precisa ter? Primeiro, conhecimento bíblico e teológico sólido. Ou seja, compreensão profunda das Escrituras, precisa estudar, precisa se debruçar em pesquisar, em estudar a Bíblia, as Escrituras, as doutrinas centrais, ou seja, quais são as doutrinas centrais das Escrituras? A natureza de Deus, quem é Deus, quem é o homem, o que é pecado, o que é salvação, o Espírito Santo, né? Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade, a igreja, escatologia. Gente, todos esses conhecimentos o conselheiro precisa ter. Como é que ele vai aconselhar sem ter conhecimento? Capacidade de interpretar e aplicar a Bíblia aos problemas contemporâneos. Entende? Essa é uma habilidade que é prática. É estudando, é pesquisando, é fazendo cursos. Quem pode fazer um curso de teologia para se aprofundar? A segunda coisa, o conhecimento da dinâmica humana, compreensão do desenvolvimento humano, das fases. E, assim, conhecimento básico, né? Porque quem não for um psicólogo que passa 6 anos ou até mais estudando sobre o comportamento humano, pelo menos uma compreensão básica desse desenvolvimento humano. Como que uma criança de 0 a 2 anos se comporta, como que uma criança de 2 a 4 anos se comporta, como que é o pensamento da criança nessa idade.
E aí a gente está falando de desenvolvimento. Fora essa questão do desenvolvimento, como que é o ambiente dela na família dela? Olha quanta coisa a gente precisa entender. Não é esse o problema dos relacionamentos? Porque a moça, a família cria, a pai e a mãe cria de um jeito, tem um tipo de criação, e aí o rapaz tem um outro tipo de criação. Os dois se encontram, se apaixonam, aí quando se casam ou começam a namorar, começa o conflito. Ah, porque minha mãe, meu pai me ensinou assim. Porque minha mãe é desse jeito, né? A minha criação é assim. E a minha é assim. Esse é o conflito dos relacionamentos. Vai perpassar o desenvolvimento. Como é que o adolescente, como é que o adolescente se comporta? E aí, para além disso, como que é o conviver, como é que foi esse desenvolvimento dele dentro da família? Gente, o nosso ambiente familiar é a base para tudo. Profissão, escola, para tudo. Da forma que eu vou me relacionar com as pessoas, a minha base é essa. É a minha convivência com a minha família. Então eu tenho que compreender, eu tenho que entender um pouquinho disso para poder ajudar uma pessoa. Psicologia básica, ou seja, entender o que é personalidade, você já sabe o que é, né, caráter, você já sabe o que é temperamento. Tudo isso eu ensinei para vocês aqui. Se não lembra, volta lá na aula que está tudo escrito lá das virtudes cristãs. O que é motivação? O que são emoções? Eu já falei também, né? Lembra que eu falei que a mente, que estrutura a mente? Emoções e pensamentos. Afetos ligados a ideias. Eu passo por uma experiência, cria em mim um afeto, ou positivo ou negativo. E junto com o afeto, gera em mim uma ideia daquela experiência. Por exemplo, o pai, ele diz, a mãe diz assim, ela dá uma palmada na criança, porque a criança fez alguma coisa, e aí ela diz para a criança assim, ó, você está apanhando porque eu te amo. Só que a palmada gera dor. Como que a criança vai entender que quem ama gera dor? Amar é gerar dor? Olha, vai gerar uma ideia na criança. Pode ser que ela entenda isso, ou pode ser que ela desenvolva outra ideia. Ela diga assim, minha mãe não me ama, porque se ela me amasse, ela não me bateria assim e não me faria sentir essa dor que eu estou sentindo. A criança, ela tem as próprias, ela desenvolve as ideias dela a partir das experiências, que são os afetos e as ideias. E isso vai ficar na mente dela. Entende? Então eu preciso entender um pouquinho sobre isso, tá? Quais são os principais problemas humanos, ou seja, entender um pouquinho o que é ansiedade, o que é. Isso eu vou falar para vocês no próximo semestre, tá? No próximo módulo eu vou trazer sobre luto, sobre depressão, para vocês poderem identificar, tá? Para quem for trabalhar no Ministério de Aconselhamento, tá? Conflitos, vícios, traumas, tá? Vou trazer algumas questões no próximo semestre. E as causas disso aí. Princípios e processos de aconselhamento, tá? Entendimento das fases do aconselhamento, ou seja, o rapport. Lembra que eu falei que o rapport é aquele vínculo que é formado no começo, no primeiro encontro. Gente, se não é formado o rapport no primeiro encontro, essa pessoa não vai fazer aconselhamento com você. Se ela não se sentir acolhida, se ela não sentir confiança, esse vínculo que é formado de confiabilidade é no primeiro encontro. Se ela não
identificar isso em você, ela não volta, ela não continua. Ela só continua se ela se sentir acolhida, entendeu? E ela vê que você é uma pessoa confiável, que ela vê que ela pode falar e que ela sabe, ela tem certeza que você vai guardar sigilo do que ela falar para você. Se ela não, no primeiro encontro, se ela não perceber isso, ela não fica. Na mesma coisa na terapia. Se não for, quando eu olho assim, que eu vejo que a pessoa não, aí eu digo, essa não fica. Entendeu? Não tem jeito, não fica. Eu acho que em qualquer lugar, qualquer profissão, tá? Avaliação, avaliar a situação da pessoa, tá? Traçar metas de intervenção, a intervenção em si e o término, ver que é um processo, o rapport, avaliar, como é que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, entendeu? Tá? Metas, intervenção e término. Familiaridade com teorias e técnicas filtradas pela cosmovisão bíblica. Lembrem-se sempre, estamos falando de aconselhamento cristão. Outra coisa, autoconhecimento. O conselheiro cristão precisa ter consciência do quê? Das próprias forças, das fraquezas dele, dos valores, dos preconceitos dele. Se você tem preconceito com alguma situação que a pessoa está passando, não atenda essa pessoa. Você vai prejudicar. Ele fala aqui, pontos cegos são aquilo que você não consegue ver em você, mas que você tem. Tá? Que podem o quê? Afetar a prática. Quais são as habilidades de escuta ativa? A gente vai dar mais uma repassada aqui, ó. A base fundamental do aconselhamento. Primeira coisa, atenção total ao que a pessoa está falando para você. Lembram? Lembrem sempre, o aconselhamento não é sobre mim. Não é sobre mim no sentido da escuta. Mas olha como que eu preciso estar preparado para aconselhar essa pessoa. Quanta informação que foi passada para vocês para que haja realmente um aconselhamento eficaz, ou seja, que produza resultados na vida da pessoa, positivos. Foco completo no aconselhamento com linguagem corporal aberta e contato visual adequado. A pessoa chega para você e aí você fica assim para ela. Ai, meu Deus. Ou então, gente, o corpo fala. Às vezes você não percebe, mas a pessoa está falando, aí você... Gente, não pode, né? Não deve, né? Você tem que ficar ali mais, sabe, aquela assim, meio que com paisagem mesmo, assim, né? Claro que isso é um processo também, que no começo a gente não está acostumado, a gente está acostumado, né, a fazer essas expressões, tá? A pessoa está falando com você e você está com o braço cruzado assim. Entende? Você tem que estar com um olhar atento, olhando para ela, prestando atenção no que ela está falando. Tá? Escuta empática. Captar não somente as palavras. Quando você começa a prestar atenção na pessoa, você começa a puxar alguns pontos na fala dela.
Me fala sobre isso aqui. Como que isso aqui te afeta? Entende? Fala sobre esse ponto. Você prestou atenção num ponto porque você está olhando para ela, o teu foco está nela, tá? Mas os sentimentos e significados por trás dessas palavras que ela fala. Às vezes a pessoa vem e fala uma coisa que você diz assim, toda vez que a pessoa chega no primeiro atendimento, ela começa a falar um monte de coisa que parece que não, sabe, totalmente desconectada uma da outra. E aí eu fico observando, aí eu pego uma coisa só e digo, me fala só sobre isso daqui. Gente, você não tem noção de como esse iceberg ali vai aparecendo toda a proporção dele por trás. É sobre isso. Se você não estiver atento, você vai perder detalhes da fala da pessoa, que seriam muito importantes frisar. Reflexão, repetir com as próprias palavras o conteúdo e sentimento expresso para demonstrar a compreensão. Você diz assim para ela, fala alguma coisa e você diz assim mesmo, bom, você disse isso, 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 foi isso mesmo que você falou? Aí, a partir do momento que ela diz sim, foi isso. Ou ela pode dizer, não, não falei isso, eu falei isso. Porque você precisa entender exatamente o que ela falou, não o que você quer entender. Tá? Então, precisa muitas vezes falar novamente, repetir. Ah, deixa eu ver aqui, você falou isso, 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 é assim? E aí a pessoa vai dizer é ou não é. Se não for, então, assim, repita para mim novamente, para eu poder entender o que você falou, tá? Clarificação. Pedir detalhes ou reformular para garantir compreensão correta da situação, que é o que eu acabei de falar, tá? Porque senão você sai dali com uma compreensão errada e vai fazer uma intervenção errada, tá? É preciso ter clareza do que a pessoa está trazendo para você. Quais são essas habilidades práticas? Construção de relacionamento, ou seja, criar ambiente de segurança e confiança, que é o rapport. Demonstrar presença atenta e calorosa, escuta ativa. Comunicação clara, falar com clareza, honestidade e respeito, gente. Respeitando os limites, as fragilidades da pessoa. Dar feedback construtivo e específico. Sempre dar feedback para essa pessoa. Ó, estamos indo bem, você está indo bem, você está conseguindo, eu estou conseguindo entender, entendeu? Tem que dar feedback, senão a pessoa ela fica perdida. Ela não sabe se ela está tendo bom resultado. É preciso dar feedback para a pessoa. Estabelecimento de metas, isso tudo são habilidades práticas. O conselheiro precisa definir metas, mas metas que podem ser, né, efetuadas. Nada fora da realidade. Não adianta estipular metas que você sabe que não vai cumprir, que não tem como cumprir. Tem que ser metas que podem ter cumprimento, que podem ter, sabe, que você possa ter atividade sobre essas metas, tá? E tem que ser metas específicas dentro daquela situação que a pessoa está trazendo.
elaborar planos de ação práticos. Isso tudo o conselheiro vai fazer. Bom, ela me disse isso, eu acredito que eu posso trabalhar isso e isso aqui com ela. E aí você traz para o próximo encontro, né? E vai trabalhando aquilo que você elaborou. Outra coisa, questionamento eficaz. Não adianta conversar com a pessoa, você está bem? Aí ela vai dizer sim. Você gostou de vir aqui? Não. Tem que ser um questionamento que vai te trazer mais informações dela. Nada de perguntas fechadas, que vai ter só uma resposta sim ou não, talvez. Não. Mais questionamentos que ela vai falar mais sobre aquilo que está angustiando, qual é esse pecado que está trazendo culpa, qual é a situação que está afastando ela de Deus, para ela falar como que isso está afetando a vida dela, tá? Usar perguntas abertas que encorajem a exploração. Evitar interrogatórios ou perguntas sugestivas. Sugestionar, porque, eu acho. Peraí, deixa eu perguntar uma coisa, porque eu acho que é assim. Não é sobre isso. Confrontação graciosa. Você vai ali dentro do aconselhamento, você percebendo e assim, dentro da palavra de Deus, dentro do que a Bíblia, a palavra do Senhor ensina. Gente, tudo depende de como a gente fala. Essa sua comportamento, ele está totalmente fora do que a palavra de Deus. E aí ensina, e aí você já ensina como é que a palavra de Deus manda fazer. Entende? Porque aí a pessoa vai absorvendo, vai refletindo e vai mudando o seu comportamento de acordo com o que ela achar necessário, tá? Apontar discrepâncias com amor e sensibilidade. Visar crescimento, nunca condenação. Eu já até trouxe uma aula aqui sobre isso. O seu papel é proporcionar mudança através do conhecimento da palavra de Deus, não é condenar. A pessoa que chega, ela já está condenada, ela já se sente culpada, ela já está mal por causa dos comportamentos dela. Porque quem não está mal nem para aconselhamento vem. A pessoa que está gostando do pecado, ela não vem procurar ajuda no aconselhamento. Quem vem é aquela que está sofrendo por causa de um pecado, por causa do comportamento dela, que ela sabe muitas vezes que está contrário à palavra de Deus, ela não sabe como mudar isso. Entende? Então eu preciso ter sensibilidade para ajudar essa pessoa. Então meu papel não é condenar, é ajudar. Mas lembra da mulher adúltera? Lá no final Jesus disse, vai. Ele perdoou? Perdoou. Ele não condenou? Não condenou. Mas no final ele disse, vai, não peques mais. Isso aí que você fez, tá errado, hein? Ele não concordou com a prática dela, porque ele disse, vai, não peques mais. É sobre isso. Essa prática, dentro da palavra de Deus, está incorreta. Mas a decisão é sua. A Bíblia diz isso. A escolha é sua. Você quer continuar nessa prática ou você quer transformação? Olha como que muda. Isso está te afetando? Você acha que isso é bom para você? De que forma você acha que isso pode te beneficiar? Você tem que fazer essa pessoa, você tem que ajudar essa pessoa a explorar essa situação para que você possa aconselhar. Então, a palavra de Deus, nesse caso que você me trouxe, ela tem uma resposta. É isso, isso e isso. É dessa.
e dessa forma que precisa se comportar. Mas a escolha é sua. Precisamos entender, gente, tudo isso que nós tratamos aqui é muito importante para o aconselhamento. Porém, o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental no aconselhamento. Porque o Espírito Santo é ele o verdadeiro agente de transformação da pessoa. Quem, na verdade, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas nós precisamos conhecer a palavra para que nós possamos ser o quê? Esse canal que Deus vai usar. Porque Deus vai usar a nossa vida para que aquela pessoa seja ajudada. Colles enfatiza que, apesar da importância do caráter, conhecimento e habilidade, o conselheiro, ele é um instrumento ou canal através do qual o Espírito Santo opera. Nós somos apenas o instrumento. Nós não transformamos vida de ninguém. O único que tem o poder de transformar é o Espírito Santo. Ele usa a palavra que sai da nossa boca para transformar a vida daquela pessoa. Então, o conselheiro cristão, ele não pode perder de vista essa verdade. Nós somos apenas instrumento. Nós somos apenas o canal. O Espírito Santo é quem opera, é quem transforma, é quem liberta através do conhecimento da palavra. Também o conselheiro precisa ter essa dependência contínua, ou seja, uma vida de oração, submissão à vontade de Deus. Um conselheiro submisso que faz a sua própria vontade, que anda segundo a sua própria vontade, ele não vai ter um aconselhamento eficaz. E busca de sua orientação são cruciais. O conselheiro cristão precisa depender inteiramente do Espírito Santo de Deus. Senão, o seu ministério não será um ministério eficiente e eficaz, tá? O Espírito Santo também é a única fonte de poder. O poder não vem do conselheiro, mas do Espírito Santo que opera através de um vaso disposto e preparado. Não podemos fazer um trabalho de forma despreparada, sem conhecimento nenhum. Só que todo conhecimento que nós pudermos ter é para que o Espírito Santo nos use. Tanto da palavra, quanto sobre a dinâmica humana, sobre psicologia, todos esses conhecimentos são muito válidos. Mas se nós não tivermos, se nós não formos totalmente dependentes do Espírito Santo, nós não teremos o aconselhamento eficaz, porque só quem pode transformar mesmo é o Espírito Santo que vai, a pessoa vai para a casa dela e o Espírito Santo vai usar aquela palavra, aquele aconselhamento, aquela leitura bíblica, aquele momento de oração ali com aquela pessoa que está sendo aconselhada, e ela vai para a casa dela, é o Espírito Santo que vai trabalhar. É ele que vai transformar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é buscar o conhecimento. Entende? Ele precisa, né? Deus precisa de nós, mas ele não depende de nós.
Entende? Se eu não quiser fazer, se eu rejeitar fazer, Deus vai chamar outra pessoa. Entende? A obra de Deus, ela não vai parar porque eu não quero fazer. Mas quando eu me preparo, eu faço um trabalho com muito maior excelência do que se eu não me preparar. Eu vou ter mais suporte, mais conhecimento, mais condições de ajudar uma pessoa se eu não tiver conhecimento nenhum. Entende? Treinamento contínuo e supervisão. Collins defende que o desenvolvimento do conselheiro é um processo também. Todo conselheiro precisa também ser supervisionado. Então, esse conselheiro também precisa ter um treinamento formal. Por exemplo, vocês estão tendo aulas teóricas, né? Educação teológica, cursos de aconselhamento, workshops especializados, tudo que essa pessoa que vai aconselhar puder obter em termos de aprendizado, de informação, é necessário ter. Leitura e estudo, manter-se atualizado em áreas relevantes de teologia e aconselhamento. Supervisão, é preciso, muitas vezes tem casos que a pessoa não vai conseguir ter um direcionamento melhor. Então, ela precisa ir com o pastor ou um outro conselheiro que tenha mais experiência do que ele e levar essa situação e pedir instrução. Como que eu consigo? Como que eu posso? Como que eu vou fazer um trabalho melhor com essa pessoa? Eu não estou conseguindo elaborar uma forma que vá favorecer essa pessoa. Eu preciso de uma orientação. Como que eu devo tratar essa situação? Então, é preciso ter humildade para isso. Tá? Processo essencial, a supervisão, é um processo essencial onde um conselheiro experiente orienta, avalia e apoia o desenvolvimento, discutindo casos e técnicas. Olha, vem cá, tem essa técnica aqui, tem isso aqui, tem esse. Olha, eu tenho um caso muito parecido com o que você está atendendo. Então, precisamos ter humildade de entender quando nós não estamos conseguindo avançar, de procurar supervisão. O pastor, ou alguém mais experiente que você, que seja de confiança, que também não vai sair espalhando a situação, tá? O cuidado pessoal, isso tudo faz parte do treinamento contínuo e da supervisão do conselheiro, tá? Manter a própria saúde espiritual, emocional, física e relacional para evitar esgotamento, burnout. Tá? O que é o burnout? É o esgotamento físico e mental. É aquela pessoa que não dá mais conta de nada. Então, quem vai trabalhar com aconselhamento vai trabalhar com muitas situações, muitos conflitos, muitas situações graves. Então, a pessoa também tem que estar preparada, tá? Para concluir nossa aula hoje. Gary Collins conclui que o conselheiro cristão eficaz é um artesão em constante desenvolvimento. Você vê que uma pessoa que ela faz um curso só, aí ela acha assim, é suficiente. Tá? Então, se a gente não estiver reciclando conhecimento, participando de mais técnicas, de coisas novas,
de técnicas novas que vão nos ajudar. Claro que nada disso é superior ao poder do Espírito Santo, tá, gente? Muitas vezes o Espírito Santo nem precisa de tudo isso, mas se eu puder me preparar para aconselhar alguém, vai ser muito bom para o meu ministério. Moldado por Deus através da formação do caráter, aquisição do conhecimento e aprimoramento de habilidades, para que o conselheiro cristão seja eficaz, tá? Ele precisa de tudo isso aqui, tá? Ser moldado por Deus através da formação do caráter, e aqui é caráter cristão, através da maturidade cristã, aquisição do conhecimento da palavra de Deus e aprimorando suas habilidades. Quanto mais você aprimorar suas habilidades de escuta, melhor será para aquela pessoa e melhor será para o seu ministério. O caráter cristão autêntico e a dependência do Espírito Santo são a base inegociável sem a qual o conhecimento e as técnicas se tornam vazios ou até perigosos. Então, precisa ter um caráter cristão autêntico e dependência total do Espírito Santo de Deus. Senão, a nossa técnica é só uma técnica. Eu posso ter uma técnica e isso não gerar resultado nenhum na vida da pessoa, se eu não for totalmente dependente, entendendo que quem vai agir no interior daquela pessoa é o Espírito Santo. Quem vai, de fato, transformar a mente dela é o Espírito Santo. Então, o fundamento do aconselhamento é o conhecimento bíblico teológico que fornece o fundamento e a direção do aconselhamento. As ferramentas é o conhecimento da dinâmica humana e as técnicas que fornecem ferramentas práticas, tá? Esse conhecimento vai me ajudar, vai me dar ferramentas para a minha prática do aconselhamento. É isso que ele quer dizer aqui. Qual é o veículo? É a habilidade de relacionamento e comunicação, que são o veículo do cuidado, tá? Então, Collis encoraja, primeiro, humildade, compromisso com o crescimento contínuo daquela pessoa que nós estamos aconselhando, a busca de supervisão, quando eu perceber que eu não estou conseguindo alcançar bons resultados no meu aconselhamento, eu vou buscar alguém que saiba mais do que eu, que possa me orientar. E, acima de tudo, profunda confiança no poder de Deus para transformar vidas. Eu preciso acreditar que quem vai fazer a obra na vida dela, a transformação, é Deus, é o Espírito Santo. O conselheiro é apenas um servo, ele não é o Salvador. Nós somos apenas um instrumento que Deus usa, mas quem salva, quem liberta, quem transforma é o Espírito Santo, é Jesus. Nós somos apenas instrumentos. Amém? E assim nós terminamos nossa aula hoje. Tá? Espero que tenha trazido bastante ajuda para vocês que vão decidir por esse, né? Porque aconselhamento vocês também podem usar com a família, com os amigos, não é? Tá? Vocês podem usar com outras pessoas e pode ser um ministério que vocês queiram desenvolver também na igreja. Não é um ministério fácil, porque é um ministério que vai lidar com dores
com muita angústia, com muito sofrimento, tá? Mas também é maravilhoso você ver uma pessoa sendo ali ajudada por você, amadurecendo espiritualmente, mudando comportamentos, crescendo na fé. Isso não tem preço que pague, tá bom? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça nesta noite, por estes momentos, Pai, de aprendizado da Tua palavra, destas técnicas, deste ministério tão importante, tão necessário, tão urgente na Tua casa, Senhor, no meio da Tua igreja. Que o Senhor possa despertar mais e mais pessoas, Senhor, para trabalhar neste ministério, Senhor, de escuta, de ajuda, que ajuda, Pai, os nossos irmãos a crescerem, a amadurecerem espiritualmente. Que o Senhor possa capacitar cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor, para fazer este trabalho, para ser, Senhor, uma fonte, Pai, de escuta, de esperança, para aqueles que muitas vezes estão sofrendo sozinhos, porque não tem uma pessoa de confiança para falar das suas dores, das suas angústias, dos seus problemas. Senhor, que haja em nós um mover do Teu Espírito, de compaixão e amor, Senhor, pelos nossos irmãos que precisam de nós, que precisam de ajuda, Pai. Que Teu amor, Pai, possa transbordar dentro dos nossos corações e nós possamos, Pai, ser despertados para ajudar aqueles que precisam de uma palavra de conforto, de ajuda, Senhor, para serem novas criaturas em Ti. Sabemos que o Senhor é poderoso para transformar vidas, para transformar mentes, para libertar corações, Pai. E que nós sejamos um canal, que nós sejamos um instrumento em Tuas mãos para ajudar aqueles que precisam de Ti. Em nome de Jesus, Pai, quando vamos para os nossos lares também nesta noite, nos leve em paz, em segurança, que os Teus anjos, Pai, estejam acampados ao nosso redor e nos leve em paz e em segurança aos nossos lares. Nos dá, Senhor, uma noite abençoada, um sono reparador. Em nome de Jesus, Pai, esta é a nossa oração nesta noite. Amém.